Como vai, amigo? Vai indo, como Deus quer, respondeu. Já se encontra bem melhor, não é mesmo? Sim, só um pouco amarrado. Gostaria de fazer alguma coisa, não aguento mais hospital. Se desejar trabalho, procure. Posso, Luiz Sérgio? Pode. Não só pode, como deve. Está zangado comigo? Perguntou-me, sorrindo. Eu, meu amigo? Jamais zangaria com alguém que aprendi a respeitar. E depois, vamos esquecer, nada acontece acaso. Se não me foi permitido relatar o seu desencarne no meu livro, registrei momentos memoráveis com outros companheiros. Um dia chegaremos lá. Luiz Sérgio, venha sempre me ver e se desejar um engraxate para os seus sapatos, estarei às suas ordens. Abracei-o com amor, diante daquele gracejo. Esqueça isso e recorde que Deus é Pai, e o amigo tem a seu favor a prece e o reconhecimento de muitas pessoas. Eu quero é trabalhar. Graças a Deus. Falarei com Etelvina para lhe encaminhar até o departamento do trabalho. Obrigado. Você é muito bacana. Despedi-me e saí. Lilian olhou-me, curiosa, mas pouco comentei sobre o irmão. Retomamos a casa transitória algumas horas, o tempo suficiente para nos equilibrarmos. Depois, fomos à luta. À medida que andávamos, o ar ia ficando pesado demais. Percebi, entretanto, que não era o caminho do Vale do Brilho, mas nada perguntei. Nosso destino, constatei depois, era o Vale dos Suicidas, onde iniciamos o socorro. Nossa equipe atendia aos que se suicidaram, colocando aparelhos nos órgãos auditivos e visuais e no cérebro. O corpo perispiritual dos atendidos era tão vivo que dava a impressão de ser carnal. E a luz, mais uma vez, se fez presente. Ela era extraída dos raios solares, no momento das operações. Verdadeiras cirurgias plásticas foram ali realizadas. Em cada quarteirão, de amontoados espíritos, havia um posto médico, onde os doentes eram tratados. Quase não vi dependentes de tóxicos, a maioria ainda carregava a arma da tragédia na mão e o sangue a escorrer pelo corpo. Eles vão ficar aqui em tratamento? Perguntei ao Carlos. Não, aqui eles recebem o segundo socorro. O primeiro é o refúgio no Vale do Sofrimento. Esta é a segunda etapa, logo estarão no Hospital de Maria. Notei que uma garota, há pouco assistida, recebeu um tratamento com as cores, e logo depois sofreu uma cirurgia, que? Essa jovem suicidou-se com um punhal no coração, e na pequena cirurgia presenciamos a retirada da arma, mas terá ainda de sofrer outras cirurgias em hospital capacitado para tal trabalho, esclareceu Sadu. Que tinha tanta sede? Ainda perguntei, pois a garota havia ingerido quase 1 litro de água cristalina. No vale, ela, ferida, pedia água e não era atendida. O ferimento fez com que perdesse muita água, e a menina Aurora só se acalmou quando lhe deram um bom caldo e muita água. Naquele local, presenciamos vários atendimentos que na Terra podem ser considerados como grandes cirurgias, mas, para esses abnegados médicos, são apenas os primeiros socorros. Adorei as tendas médicas onde os suicidas eram tratados com tanto carinho, enquanto no plano físico muitas religiões lhes negavam uma prece. Cada tenda era de uma cor. Elas compunham o arco-íris de onde Maria orienta os seus filhos no alívio aos sofredores. Todo o vale ganhava luz artificial, parecia vinda de um grande holofote. Darei para você uma ideia da colocação dessas tendas, naquele vale. Buracos, ou melhor, valas, paredões. Fui me aproximando da tenda cor-de-rosa e vi ali deitado um senhor de aproximadamente 50 anos, venda nos olhos. Suicidara-se com um tiro na cabeça. 5 médicos lhe prestavam auxílio. Revoltado, pedi a morte, relutando em receber tratamento. Aparelhos poderosíssimos emitiam luz azul, equilibrando seu campo vibratório e afastando as energias negativas. Toda a coluna do irmão foi banhada de luz azul, em torno da cabeça,
No frontal, enfim, azul geral em todo o corpo. No início, ele se retorcia, mas logo depois foi se acalmando e em seguida vimos os médicos operando o irmão. Apesar de estar no mundo espiritual, parecia que era o cérebro físico que recebia tratamento, tal a identidade com ele. Um aparelho minúsculo pairava sobre os dois hemisférios, direito e esquerdo. Em cada hemisfério ele se detinha nas circunvoluções cerebrais e nos sulcos, e naquela substância cinzenta os médicos trabalhavam. Notamos que a área da visão foi a mais tratada. A essa altura, fui percebido e recebi o mais carinhoso sorriso de um dos médicos e compreendi a grandeza daquelas almas. Deixei-os e fui ao encontro de meu grupo, que estava reunido em uma cabana, a cabana da prece, onde oramos todos os suicidas, principalmente aqueles que destroem a veste física, cobertura bendita da reencarnação. Suspirei. Karina segurou meu braço. Que suspiro! Amor a Deus! Que pai exemplar! Cuida de bilhões de filhos e a todos trata com misericórdia, enquanto muitos pais, possuindo somente um, desesperam-se com os problemas que surgem a cada dia. Deus estende o seu amor para todos e dele partem raios curadores para que possam todos aproximar-se e receber a sua bendita bênção. Sérgio, ainda não me perguntou o que viemos fazer aqui, falou-me Enoque. Sorri. Ele me disse. Para você dizer aos seus leitores. Suicida não é o obsessor, é um doente necessitando que as casas espíritas o tratem com respeito, que eles recebem de Deus e de Jesus um cuidado mais que especial, que o homem precisa prevenir-se contra o suicídio, pois dias virão em que irão aumentar, causa da fome, do desespero, da droga, da miséria, do abandono, dos vícios e da traição. Não diga Enoque, que tudo isso tende a piorar. O Brasil é um país onde o número de suicídios ainda é baixo, mas se não contivermos o desemprego, a miséria e a fome, ele será daqui a algum tempo o campeão mundial do suicídio. Os espíritas precisam urgentemente orientar a população com folhetos nos logradouros públicos, falando e orientando sobre o suicídio. O homem deve ficar ciente de que não existe morte, que ninguém é dono do seu corpo. A veste física é um empréstimo da natureza e teremos de devolvê-lo um dia, queira Deus intacta. Ninguém pode rasgá-la, nem violentá-la, ela é obra divina emprestada para permanecermos na terra. O homem não se conhece. No dia em que ele se preocupar com seu corpo, ganhará a paz, pois sentirá no seu ombro o peso da responsabilidade e sorrirá feliz se sentir eterno. A ignorância e a falta de fé levam ao suicídio. Se o homem perceber que a sua passagem na terra é rápida, não vai desejar antecipar sua volta para a espiritualidade. O corpo físico é um veículo indispensável para se transitar no plano físico. Destruí-lo é retardar a chegada aos braços de Deus. Os suicidas sofrem antes, durante e depois do ato impensado, pois leva a dor como bagagem. Nossas preces e o nosso respeito são bálsamos para o seu sofrimento. Para mim, o suicida é criança necessitada de um braço forte para guiá-la. Gostaria que toda a humanidade se conscientizasse do valor da oração aos suicidas, o quanto eles são beneficiados através das nossas preces. Enoque, você tem eles um amor imenso. Que? Porque são filhos do meu pai, meus irmãos. Depois, Luiz Sérgio, ele sofre antes do suicídio estar enfrentando muitas vezes imensa dor, e qual não é a sua surpresa quando, com o ato, sente os seus padecimentos se agravarem. Nas primeiras horas em que ele percebe que não conseguiu morrer, e continua preso à dor moral e à física, sente-se confuso porque está vivo, o sangue jorrando, a ferida doendo e ele ali, inteiro. Embora tenha adormecido segundos, o despertar é cruel. O enterro, a arma, o povo falando, e ele ali, junto ao corpo físico, o ar lhe falta, o odor é fétido, busca a ferida, ela é sangrenta e dolorida. Agora sofre, além da dor moral, e ainda mais, a dor física. Depois do suicídio, busca outra vez a morte e,
Em desespero, constata que aumentou a sua dor. Muitas vezes o suicida não larga o corpo físico e, junto às vísceras putrefatas, não compreende que cheira mal, e conclui que o túmulo agora é a sua prisão, antes era a tristeza. Quando consegue se ver livre da cova, leva-a gravada na mente. E a dor, o desespero de um suicida. Como ignorá-lo? Como condenar um irmão em sofrimento? O mais acertado a fazer é orar ele, abraçá-lo nas nossas preces para que se renove e encontre a paz. Trabalhar com suicida é tarefa dos lanceiros de Maria e nós, que hoje nos deparamos com os vales dos suicidas, buscamos os encarnados para lhes dizer: não se matem. Em cada lar hoje pode existir um provável suicida, principalmente se abriga alguém que consome drogas. Seguremos as mãos de Maria e oremos juntos para que a humanidade volte a ser criança e que só cresça em amor, porque, senão, a cada passo, veremos um irmão em sofrimento. E Deus deseja que todos os seus filhos se salvem. Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 18. Tatiana, um amor dividido. Julgava eu que agora nos dirigiríamos para o Vale do Brilho, em busca do Celso e do Gino, mas logo compreendi o porquê do Raito no Vale se encontrar. Ele buscava uma garota de seus 13 anos que se debatia em convulsões, havia desencanado ingerindo vários comprimidos. Ao nos aproximarmos, percebemos que Tatiana, mesmo com o seu corpo perispiritual bem distante do cemitério, sentia tudo o que se passava com seu corpo físico em decomposição, estava solidamente unida a ele pelas leis naturais da afinidade, que a morte forçada não destrói. O espírito eterno e sua veste perispiritual permaneciam ligados ao corpo físico chagado pelos vermes, e o espírito de Tatiana sofria em desespero este martírio. Mas ela é uma criança. O que a levou a isso? Indaguei. Os pais. Respondeu Karina. O quê? Os pais? Sim. Tatiana foi criada com um amor incontrolável dos pais, Celino e Clodoaldo, recebendo educação esmerada e ganhando tudo o que desejava. Mas veio a separação dos dois e com ela iniciou-se o descontrole da garota, começando sua agressividade, para chamar a atenção dos pais. Depois, sentiu-se dividida. Não sabia a qual deles agradar. Se demorava junto da mãe, Clodoaldo reclamava, dando-se o mesmo com Celina. No meio desse desajuste, só encontrou um caminho: a morte. Lá estava ela, a criança disputada como um objeto e não amada. Diz Francisca Teresa: o ciúme é um amor sem asa. Aquele casal matou os sonhos e a esperança de sua filha. Agora, jogada ali, nossa Tatiana debatia-se num mar de sofrimento. Enoque a tomou no colo para levá-la. O seu olhar, antes de pânico, logo se acalmou ao fitar o semblante do oriental. Cerrou os olhos e suspirou. Sem uma palavra, nós o seguimos. Ao chegar à porta de uma das tendas, foi recebido pelo irmão Ângelo e este companheiro deitou Tatiana em uma cama toda banhada de azul. Ele iniciou o tratamento da garota. Primeiro tentou limpar sua mente. Nela estava impregnado o momento dramático que retratava, sem parar, o episódio. Notamos que no corpo espiritual se encontravam fragmentos do cordão luminoso, arrebentado, à semelhança de fios elétricos despedaçados, dispersando os fluidos que a equipe ia logo organizando. Esses fluidos foram trabalhados pelos médicos, pois neles estava o desequilíbrio do espírito de Tatiana. Observei atentamente aqueles fios despedaçados e compreendi a importância dos fios magnéticos para um espírito. São eles que ligam o espírito à matéria física e lhe oferecem a vida. Na morte natural, ele é desatado com amor equipes divinas. Com o suicídio, ele é partido e não desatado, violentamente arrancado, estraçalhado, quando ainda está com toda a força magnética. E nele que estão concentrados os fluidos vitais para uma longa vida terráquea. Não é Deus que castiga um suicida,
É ele mesmo que mata as suas oportunidades de vida. Ao explodir o cordão fluídico, ele está destruindo a asa que o alçaria ao mundo espiritual sem as dores da matéria. Ao desatar o nó do cordão fluídico, a equipe divina dá a condição ao espírito de decolar. E ele se vê livre da matéria. No suicídio inconsciente, ou no consciente, o laço não se desfaz, rompe-se, e a separação não se processa facilmente. Com a morte clínica do corpo físico, este mesmo corpo toma-se para o espírito uma cruz de ferro que pesa e fere, mas que o suicida terá de suportar um bom tempo. A jovem sofria, pois na sua mente estavam bem vivos ainda os últimos acontecimentos terrenos. A morte, o enterro, o túmulo e o corpo em decomposição. Sentia a dor e o asfixiamento da tumba fechada. Tatiana, dos braços do Raito, passou para uma confortável cama onde se iniciou o tratamento, sendo submetida a vários exames. O estômago foi recebendo cuidados, depois tomou um banho de ervas medicinais e, logo após, seu corpo foi alvo de tratamento com os mais modernos aparelhos, que me pareceram cauterizadores. Tatiana fora socorrida, mas outros ali no vale ficaram. Oramos todos, pedindo que cada um busque o tratamento divino. O hindu Enoque, também chamado de Raito, nos convidou a irmos embora, mas ainda olhei para trás. Que não chamamos este lugar de Vale do Arco-Íris? Um lugar tão triste, com um nome tão bonito! Exclamou Karina. O Vale dos Suicidas tem o formato de um arco-íris e acolhe aqueles suicidas que estão sendo socorridos. Mesmo estando no umbral, aquele é um vale de esperança. Nas tendas de socorro são realizadas sublimes operações, feitas verdadeiros médicos, os enfermeiros de Jesus. Ninguém pronunciou uma palavra, até que dali fomos saindo, levando no coração a prece para todos os suicidas, e na mente, bem guardada, a fisionomia de Tatiana, a menina que não suportou as exigências dos pais separados, cada qual querendo aniquilar a privacidade da filha. Eu me sentia muito triste. O silêncio era o meu companheiro. Os outros procuravam tirar-me daquele mutismo, mas como falar, se o meu coração chorava todos aqueles que enfrentavam momentos tão difíceis? Fiquei até distante do grupo, nem queria pensar, pois me via impotente diante de tantas dores. Sadu buscou-me. Sérgio, não compreendo a tua tristeza. Muito fácil. Como posso cantar, quando a dor é um engasgo na garganta de muitos? Como posso ser feliz, quando existem tantos infelizes? E adianta a tristeza? Não vem, não, doutor, estou sofrendo, desejo ficar na minha. Sérgio, pensar no próximo é uma bênção, agora, colocar o próximo em nossa mente para lamentar a sua sorte é não ter capacidade de ajudá-lo. O homem que para cai pela incompetência, o que caminha sempre chega primeiro à casa do Pai. Olhei o meu amigo, compreendi a lição e fui abraçado ele. Juntei-me à caravana, que cantava. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou raio de sol. Eu ando na era, eu subo nas árvores. Eu amo você. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu bebo o orvalho, eu subo nas árvores. Eu nado nos rios. O nosso querido Raito fez tanta brincadeira que nós acabamos nos divertindo muito. Ainda não fomos dali para o Vale dos Picos, fomos para a casa de Etelvina, Noêmia e Samira. Ao chegarmos, cantando, elas se juntaram a nós nesta canção, de autoria de Francisca Teresa. Brasil, Brasil amado, estás guardado no coração de Jesus. Sob um céu cor de anil, vives, gigante Brasil. Tuas terras cultivadas, mãos desarmadas, tudo de bom produz. Os teus cerrados floridos mostram que teu povo unido forma um elo de luz. Tuas aves saltitantes vão alegrando o viajante, enfeitando os pinheirais, bandeiras de paz, bandeiras de paz. Brasil, 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 pátria amada, gentil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nada desfaz o elo proclamado, Jesus nossa pátria amada, arca abençoada,
Caminho de luz, caminho de luz. Já no cantinho de Maria, Eustáquio carinhosamente nos ofereceu um caldo quente. Só o papai aqui tomou, juntamente com a Lilian e o Damian. Os outros se alimentaram dos fluidos magnéticos do universo. Um dia chegaremos lá, não é mesmo? Eustáquio não sabia como nos proporcionar alegria. Ele e as queridas irmãs esmeravam-se em gentilezas para nos sentirmos em casa. Os trevosos têm tentado perturbá-los? Interroguei. Como tem, meu filho? Um dia desses, tentaram colocar aqui dentro uma jovem de 14 anos grávida. E vocês, o que fizeram? Pedimos ajuda à patrulha divina e eles se dispersaram. E a garota? Não estava grávida. Sim, mas ela logo vai ser levada para uma das enfermarias do pronto-socorro espiritual. Até lá, tudo será feito pela sua conversão. Aliás, aqui nós só amparamos os espíritos doentes, não curamos espíritos trevosos. A enfermaria estava lotada e o nosso amigo, com todo carinho, cuidava dos internados. Eustáquio, disse Raito, estamos aqui porque os trevosos buscam uma encarnação forçada, melhor falando, eles desejam preparar um espírito deles para retomar a crosta, levando a mensagem da violência, numa terra onde até a natureza está sendo agredida. Um representante do plano científico virá nos elucidar como fazer para se evitar o domínio das trevas nos planos divinos. Estaremos sempre ao seu dispor. Mandarei energizar o salão de palestras e para lá deslocarei uma equipe de abnegados irmãos, que mantarão o local para uma melhor compreensão do assunto vocês. Que bacana, Eustáquio. Acho que não precisa não tanto trabalho. Precisa, sim, Luiz. Fico triste constatar que em muitos centros espíritas ninguém se preocupa em preparar previamente o ambiente com músicas. Algumas casas nem apresentam suas dependências higienizadas. Isso é necessário, pois os trevosos buscam os lugares sujos para atuar. Flores e limpeza fazem bem ao ser criado Deus. Isso eu admiro nas igrejas, nenhuma tem aspecto de desleixo. Vamos embelezar as casas espíritas, não com adornos caros, mas com um belo jardim, flores e árvores frutíferas e tudo muito bem limpo. Não importa se os próprios adeptos da casa façam esse trabalho, em um dia da semana pré-estabelecido, isso é doutrina espírita. Disse Jesus. Vim para servir e não para ser servido. Vamos fazer da casa dele um riacho de águas cristalinas, dessedentando quem tem sede e alimentando o faminto. Raito falou. Tem razão. O centro espírita tem de transmitir esperança a quem o busca. E uma casa coberta de poeira e teia de aranha assusta qualquer um. Não devemos possuir um castelo de bruxa e sim uma casa de Jesus. Dizem os livros espirituais que na cabana simples de Pedro o copo de água acariciava as flores silvestres no culto cristão no lar feito Jesus, que as cabanas de Cafarnaum exalavam não só o perfume das almas que ali moravam, como a limpeza e o bom trato dos apóstolos de Jesus. Casa limpa, obsessores distantes; casa suja, obsessores sugando as energias magnéticas das pessoas e dos objetos sem cuidados. Concordo. A grande maioria dos templos e igrejas é muito bem cuidada. E um centro com muito movimento. Esses centros precisam dessas providências muito mais que os outros. Querido Eustáquio, é muito bom trabalhar ao seu lado. Conhecê-lo foi para mim uma bênção, disse eu. Tocou a sirene e ele falou. Deus lhe abençoe. Que das suas mãos partam rios de luzes sobre todos aqueles que manusearem uma das suas obras. Que eles se mirem no irmão, que luta para fazer chegar às suas mãos a chave do cofre dos mistérios, e despertem para uma vida repleta de paz. Fim do sinal. Fomos avisados da chegada do cientista da espiritualidade maior. Repletos de curiosidade, caminhemos ao seu encontro. Capítulo 19. A ciência aliada ao espiritismo. O cientista, um espírito muito simples, iniciou a palestra. Deus, Criador incriado de todo o universo, nos proteja neste momento.
tivemos a incumbência de transmitir alguns esclarecimentos à plateia irmã, preocupados com alguns que, aproveitando-se da fraqueza dos encarnados, apropriam-se de suas mentes e de suas horas. Conhecendo suas tendências, os vampirizam, com a finalidade de abreviar a partida deles para o mundo espiritual. Apoderam-se de seus corpos para fins que julgam muito importantes. Reter os fluidos vitais e usá-los ao seu bel prazer. Agora estão captando essas energias para atuarem no mundo físico, desejando atrapalhar o trabalho da espiritualidade maior quando trazem para o plano material os espíritos, através da reencarnação. Assim como existem as nossas equipes para os desencarnes, eles também estão operando vontade dos encarnados e, neste instante, usufruem de energias que são importantes para o equilíbrio do universo. Quando se efetua o desencarne normal, são retiradas, equipes capacitadas, as energias excedentes dos corpos para reintegrá-las à atmosfera. Nos desencarne controlado pelas trevas, estas energias são deslocadas para os departamentos umbralinos com objetivos escusos, contrariando as leis de Deus. Sem estarem preocupados com a violação das leis, eles se agrupam, com a ajuda de encarnados, ao redor de prováveis suicidas inconscientes, só esperando a hora de agir. Neste momento, continuou o cientista, organizamos uma equipe extra de socorro, mas ainda receosos, porque não podemos violar as leis de Deus. Devemos respeitar o livre-arbítrio. Ao aproximarmos-nos de um recém-desencarnado, suicida e inconsciente, só podemos atuar se assim ele o desejar, e, se não receber ou não quiser o nosso auxílio, temos de nos retirar e orar de longe para a sua salvação. Os trevosos desejam anular o socorro das equipes divinas e, para isso, contam com a quase maioria do mundo físico. A sociedade materialista está desencarnando mal, porque quando encarnada distante se encontra da caridade e, assim, distanciam-se de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 16, item 14. O desprendimento dos bens terrenos, que todos deveriam ler diariamente, para um melhor aprendizado dos valores de Deus. É importante esta leitura. Sem o encontro com a divindade, o homem desejará ser servido e certamente irá afundar-se no mar do sofrimento. Depois que é levado ao corpo físico, o espírito cedo se esquece das aulas doutrinárias recebidas na espiritualidade, vai se cobrindo com a névoa do materialismo, longe da verdade. A vida física, sendo passageira, muitas vezes não concede tempo para o arrependimento. Esses irmãos começam a sofrer o ranger dos dentes, que vem a ser o remorso pelas oportunidades perdidas. Os Espíritos do Senhor, prosseguiu, estão soprando em toda parte, mas precisam da colaboração dos aparelhos magnéticos, os médiuns humildes, que não deturpam os ensinamentos divinos. A responsabilidade de um médium hoje é muito grande, talvez maior do que na era kardeciana, que são os porta-vozes da espiritualidade maior, tem de conscientizar-se de que foi preciso contar com homens de excepcional inteligência e bondade, para a grande reforma espiritual que se operou na Terra, os apóstolos da doutrina, que nos deixaram excelentes livros doutrinários. Portanto, não se concebe um médium sem dedicação ao estudo. Para adquirir o conhecimento, necessita ele de uma casa espírita bem dirigida, porque, do contrário, se perderá no mar da ignorância. Todos os médiuns, até os possuidores da mediunidade natural, devem iniciar pelo alicerce, pois não se constrói uma casa começando pelo telhado. Portanto, conhece-se o bom médium pelo perfume da humildade. Toma-se necessária maior elucidação sobre dois fatos: o estudo e o desenvolvimento do dom mediúnico. O certo é educar o dom inerente ao ser humano e para isso é preciso tempo. Não podemos aceitar a pressa de alguns médiuns ao desejar receber, logo de início, livros doutrinários. Para educar alguém, precisamos nos educar primeiro. Um médium sem conhecimento adultera os ensinamentos dos Espíritos do Senhor e aí estaremos diante de uma doutrina diferente.
Qualquer médium iniciante que desejar psicografar, de imediato, livros espíritas, precisa da elucidação da casa para não incorrer no ridículo. Ultimamente, vem ocorrendo uma demanda de médiuns novos desejando receber os espíritos em tarefa doutrinária no plano físico. Os nomes desses irmãos são usados sem critério. Os encarregados dos centros espíritas têm de iniciar campanhas de elucidação, como se processa uma psicografia com Jesus. Não é só receber mensagens, temos de procurar saber se elas são de Deus. E as coisas de Deus são simples, mas verdadeiras. E é um médium que logo com 1 ano, 2 anos de doutrina, já se acha preparado para divulgar mensagens espirituais. Precisa ser lembrado que não se sobe uma escada iniciando-se pelo 4º degrau, inicia-se o trajeto pelo chão. Carece a espiritualidade maior de tarefeiros, mas eles estão hoje tão escassos, porque quase todos só desejam a mediunidade gloriosa e em nada fazem para conquistá-la. Trataremos desse assunto numa outra palestra, porque a casa espírita que não tomar humilde e caridoso homem não receberá a coroa do dever cumprido. Da casa espírita deve partir a elucidação de como limpar a alma, e seus frequentadores têm obrigação tomarem-se espiritualizados. E só nos tomaremos espiritualizados se vivermos em espírito e verdade. Não é difícil. O homem só precisa descobrir as verdades espirituais e será salvo. Hoje, prosseguiu, o ser ainda continua desencarnando o mal, porque longe se encontra do desprendimento da matéria. Quem já deveria estar bem desprendido, ter um contato real com os desencarnados, são os médiuns, e estes ainda estão em busca de uma mediunidade de aplausos, só desejam receber seres iluminados, mas nada fazendo merecer. Devemos esclarecer que, para desenvolver um médium, existem equipes de trabalhadores, às vezes esta mesma equipe que psicografa as belas mensagens do amanhã, não precisando o médium assinar os nomes de abnegados espíritos que hoje são respeitados no mundo espírita. Esses irmãos já encontraram os seus aparelhos, os comunicadores, e já os aperfeiçoaram à sua maneira e só com eles trabalham. Na falta deles, aí sim, serão escolhidos outros. Mas a espiritualidade é muito sábia, é ela que escolhe não a casa espírita os médiuns. O mundo espiritual é muito disciplinado, não adianta desejarmos brincar com ele, pelo seu equilíbrio ele jamais será desmoralizado. Que fique bem claro. Um médium tem de estudar para se autoburilar, tem de frequentar uma casa espírita até estar apto para o trabalho. Muitos médiuns bons se perderam ficando presas de obsessores terríveis, falta de humildade. Hoje estamos precisando de bons porta-vozes. Preocupados nos encontramos com a falta de conhecimentos espirituais do homem. O ser está se suicidando e muitas vezes ele já conhece a imortalidade da alma, mas mesmo conhecendo, não se tomou um ser espiritualizado. Também os espíritas estão desencarnando mal, muitos ainda buscam na doutrina uma tenda de milagres, um palco de teatro, desejando usufruir algo dos espíritos e ansiosos aplausos para sua pessoa. E doutrina verdadeira é aquela que ensina o homem a viver no corpo carnal, com o espírito liberto da matéria. O verdadeiro espírito é aquele que já ultrapassou as barreiras da imperfeição e tudo faz para o bem do seu próximo. Nós estamos precisando de mais trabalhadores. A própria doutrina pede que os espíritas aprendam a bem servir e que os outros mirem-se neles pelos exemplos, para também se tomarem espiritualizados. Só assim não teremos tanto trabalho nos departamentos da encarnação e desencarnação. No dia em que o homem respeitar as leis de Deus, não nos defrontaremos com tantas lágrimas de desespero. Agora iremos assistir a alguns filmes referentes ao desencarne de pessoas distantes de Deus. Vamos observar como agem os trevosos e como podemos livrar-nos deles. Assim falando, dirigiu-se a um monitor onde nos foi mostrado o que vem ocorrendo com aqueles que se suicidam consciente ou inconscientemente. Eu quase nem respirava, era muito importante para todos nós o que iria ser projetado naquela tela.
Apareceu uma sessão de materialização e o nosso instrutor interpretava casos de ectoplasmia e de ideoplastia, provando que existe no subconsciente do ser humano uma força a serviço do pensamento. Explicou, também, que todos nós podemos formar um corpo mental e oferecer energia para a aparição de outros corpos. Estes corpos são tão vivos que podemos sentir as pulsações do seu coração e perceber o sangue a circular nas artérias, mesmo o espírito já vivendo no plano espiritual. Qual é a força existente no ser humano que permite que um perispírito se torne visível e palpável? Continuou o palestrante. Precisamos saber que o corpo físico dos encarnados contém pontos energéticos de real valor, e que os chamados médiuns possuem uma força energética vinda da mente, mais intensa. Graças a essa energia, o perispírito ganha uma nova veste e se torna visível aos olhos humanos. No perispírito existem também os órgãos, pois é dele que parte a elaboração do corpo físico. Em uma sessão de materialização, apenas os assistentes e o médium confeccionam essa nova veste para o espírito desencarnado se apresentar. Desse modo, está provado que é possível materializar espíritos com a participação de um grupo. Como ainda relutamos em aceitar essas mesmas aparições? Que trato do assunto materialização. Simplesmente, porque queremos alertar para o perigo do suicídio, consciente ou não, pois essas energias contidas nos corpos encarnados podem ser utilizadas pelos vampirizadores. E eles também as usam para materializar ou manipulá-las, como lhes aprouver. Vivemos na Terra com combustível suficiente para o percurso programado. Se o gastarmos sem critério, sofreremos as consequências, e se nos suicidarmos, outros irão consumi-lo. No corpo humano ainda existem energias e regiões desconhecidas da ciência terrena, uma delas, o cérebro. Certas áreas do cérebro, responsáveis pela memória, fala e emoções, já foram localizadas pelos cientistas, mas seus mistérios permanecem. Existem outras áreas cerebrais ainda desconhecidas. Há muito estudam sobre o cérebro, mas pouco conhecem das suas reais funções. Os cientistas afirmam que o cérebro possui 190 áreas diferentes, mas alguns reduzem a cifra para 50. Outros dizem que se conhece apenas 5% das atividades cerebrais. O mistério vai se dissipando pela ciência e pelos estudos constantes da doutrina espírita, que dá conhecimento não só do corpo físico, como também dos outros corpos. E no cérebro que existem os núcleos dos neurônios, interligados vários segmentos. São os transistores cujos cabos se conectam com outros transistores, sendo que cada um deles está encaixado numa região da máquina cerebral responsável por alguma função orgânica. Eles podem sofrer lesões, doenças como aneurisma, derrame ou outras, quando esses cabos são arrebentados ou sofrem algum abalo, sentindo o ser humano sequelas no seu corpo. Os neurônios morrem quando seu núcleo é atingido, mas podem sobreviver se a lesão atingir somente seus prolongamentos, os axônios. Muitos cientistas encontram no estudo da doutrina a verdade sobre esta máquina tão sublime, o cérebro. E nele que se encontra o fato material que toma possível a materialização dos espíritos e a comunicação tão real que hoje acontece. A neurologia precisa urgentemente de ajuda para suas pesquisas, pois morre a cada minuto uma esperança. As doenças neurológicas são as que mais atacam o ser humano. O sistema nervoso também mata demais. Existem em todo lugar a depressão, o complexo, a timidez, a neurastenia e a agressividade, decorrentes de um mau funcionamento das células nervosas. Portanto, se os cientistas descobrirem as maravilhas cerebrais, muitas doenças serão evitadas, uma delas epilepsia, curto-circuito em pontos do cérebro. E o suicídio não mais será tão comum como ocorre hoje. O homem não sofrerá crises depressivas, será dono de sua mente, e não se submeterá aos vícios. Para o trabalho de ajuda aos suicidas é preciso ir aos pontos umbralinos, pois a equipe tem de conhecer a causa da dor. Que homem hoje troca a esposa,
filhos, pais, emprego e posição social, 1 grama de cocaína ou de heroína. Simplesmente, porque existem na área vital do cérebro a causa da caída atual. Causa desses doentes, as trevas mantêm-se atuantes no plano físico. O desequilíbrio do homem é um imã para os irmãos trevosos. E no cérebro existe energia que atrai outras energias, e quando energias desequilibradas se encontram, ocorre o curto-circuito e aí o cérebro humano sai perdendo, sofre doenças desconhecidas dos médicos. Agora partiremos para outro bloco. Que os trevosos hoje colam-se ao dependente de drogas, de remédios, de álcool e de outros vícios. Porque sabem que esses dependentes terão pouco tempo de vida no corpo físico. Um encarnado viciado representa uma usina repleta de energias, prestes a se romper e sem possibilidade nenhuma de capacitados técnicos a salvarem. Assim, ficam junto deles, esperando o romper das comportas. Quando isso ocorre, o departamento umbralino parte naquela direção com aparelhos apropriados para aspirar as preciosas energias. Agora descansaremos e logo mais prosseguiremos para estudar, que as trevas lutam para se apoderar dos recém-desencamados pelo suicídio consciente ou inconsciente. Capítulo 20. Livre-arbítrio. Asa do ser. Notando o meu silêncio, Sadhu interpelou-me. Que amigo está triste? Não estou triste, apenas me encontro preocupado. Não posso, de maneira alguma, deixar de passar algo para os meus leitores. Depois que ouvimos o alerta para o perigo de certos médiums usarem nomes conhecidos com mensagens que nada contêm de verdades, fico apavorado, sem saber o que dizer. Não há um meio de evitar que tal fato ocorra. Sadhu respondeu. Ah, sim. O leitor espírita não é fácil de ser iludido, quem fizer isso logo será descoberto. Até provar que Joaquim não é Luiz, muita água já transbordou. Luiz Sérgio, as casas espíritas precisam orientar os médiuns iniciantes para esses fatos desagradáveis que vêm ocorrendo. E mesmo, respondi. De volta ao auditório, o orientador reiniciou a palestra mostrando um filme onde os trevosos, com suas equipes, apoderavam-se de recém-desencamados. Uma jovem, 22 anos, vitimada pela overdose, debatia-se no chão e eles, utilizando-se de aparelhos, trabalhavam em seu corpo colhendo os fluidos vitais. Detiveram-se no local de onde parte o princípio da vida orgânica, buscando um fluido leitoso. Este fluido foi retirado, mas percebemos que, apesar das trevas possuírem excelentes aparelhos, os técnicos desconheciam o mecanismo dos fios magnéticos e a garota cada vez sofria mais, pois apesar de clinicamente morta, encontrava-se ainda presa ao seu corpo. Vários espíritos, que presumíamos serem cientistas, mantinham-na colada ao físico, queriam retê-la no corpo, desejando mantê-la encarnada, ou melhor, dominada a eles. Mas mais que fizessem, não conseguiam ligar as inúmeras fiações que entrelaçam os três corpos. Perispírito, duplo e físico. Examinaram cada ligação dos corpos com minúsculos aparelhos, mas não conseguiram descobrir o que buscavam. A garota agonizava, dando-nos um quadro muito triste. O perispírito de Solange era analisado, principalmente as rodas energéticas, os centros de força, controladores das correntes de energia. Esses centros de força comandavam, com suas superfunções, as diversas zonas nervosas, principalmente o sistema neurovegetativo, através dos genes e do código genético. É um trabalho muito bem orientado dessa máquina neuroendócrina. As energias do perispírito comandam o corpo físico e o duplo. Alojadas no duplo e no físico, irradiam-se formando as auras que aumentam sua luminosidade de acordo com as modificações emocionais do espírito. Os trevosos se detiveram nos átomos e depois iniciaram um estudo dos genes, principalmente os situados nos cromossomos dos núcleos celulares. Aparelhos muito sensíveis buscavam os genes, que são a continuidade da vida, a forma e a função. Os pontos luminosos surgiam nos aparelhos espirituais,
Mas percebi que, no filme, os trevosos não os viam. Indaguei o porquê. Simplesmente, porque eles não possuem ainda sensibilidade para buscar nos cromossomos os genes, centelhas divinas. Percebemos que a energia da vida vive em constante intercâmbio com a matéria. É um mundo que só os técnicos divinos conhecem, e mais que o homem busque descobrir e a ciência aproxime-se da verdade, o ser encarnado ainda não possui sensibilidade suficiente para penetrar nesse mundo divino. No filme, os trevosos buscavam a semente da vida para plantar na terra mais criaturas perversas, mas Deus, ao fazer o Espírito, guardou a fórmula no coração e só quem se aproximar dele conhecerá a verdadeira vida. A aula não havia terminado, mas confesso que nem olhava mais a tela. O corpo de Solange era agora o alimento dos trevosos, e eles a levaram consigo para os seus postos de trabalho. O instrutor desligou o televisor e falou: acabamos de assistir à pretensão de seres distantes de Deus, à procura das energias dos corpos perispiritual, duplo e físico. Ao apoderarem-se do físico e do perispírito estão buscando a vida que movimenta os corpos, seja perispírito ou corpo físico. Como sabem que ao cessar a vida orgânica os fluidos vitais voltam a compor outros corpos, buscam esses fluidos, mas devido à sua ignorância espiritual, dificilmente encontrarão o mecanismo que retém esses fluidos para a composição de novos corpos. Existem na natureza verdadeiros laboratórios, compostos de espíritos, ministros de Deus e, se há no plano espiritual departamentos de reencarnação e desencarne, há também no plano físico, na parte espiritual, departamentos dirigidos nobres espíritos aptos às confecções físicas. Vamos imaginar. Os departamentos encarnatórios mandam os moldes para os laboratórios confeccionarem as roupas físicas e estas são feitas com o material do plano físico. Aqui também existem os departamentos e eles são de grande importância para todos nós. Esses departamentos estão ligados a uma ponte, não é mesmo? Perguntou Sadhu. Sim, a ponte da procriação. Eles são, na verdade, um só departamento, o da reencarnação. O orientador ainda fez referência aos nossos trabalhos. Falou sobre o perigo que os dependentes passam após o desencarne e a busca desesperada dos trevosos, desejando descobrir os segredos da vida. Entretanto, esquecem que só os bons serão salvos e Deus não permite que cobra voe. Enquanto a maldade morar em seus corações, a sabedoria ficará distante deles. E possível a organização das trevas elaborar um reencarne igualzinho ao do departamento reencarnatório? Perguntou Sadhu. Acredito que captando meus pensamentos. Igualzinho, jamais. Essas organizações, não possuindo elevação moral, incapacitadas são e, mais que desejem, não conseguem o seu intento. Mas nós estamos acompanhando essas organizações e elas têm colocado espíritos na Terra, espíritos que trazem uma mensagem de ódio. Como se processa isso? Muito simples. O livre-arbítrio é a asa do ser. Seu nome: liberdade. Ninguém pode apossar-se do livre-arbítrio de outrem. Todos nós temos o direito de acertar ou de errar. As organizações tentam burlar o departamento e este, respeitando o livre-arbítrio dos trevosos, deixa que hajam mas, mesmo sem interferir, prestam ajuda às suas vítimas. Explique melhor, disse Samhita. Quando os trevosos desejam mandar à Terra um terrível vingador, permite que esse espírito se aproxime das colônias de socorro e peça ajuda. Depois de socorrido, ele pede para reencarnar. Antes disso, já foi preparado pelas organizações inferiores. Na casa mental desses irmãos só existe uma palavra: vingança. O nosso departamento tenta ajudá-los, levando-os a excelentes psicólogos, na esperança de fazer cessar a influenciação negativa das trevas. Alguns tombam diante das evidências, outros permanecem fiéis às instruções trevosas. E, mesmo assim, o departamento permite que esses doentes levem ao plano físico o terror, o desespero e as lágrimas. O plano espiritual não desampara esses doentes,
mesmo já encarnados, recebem uma proteção especial. Muitos, aliás, livram-se das chapas fotográficas colocadas em suas casas mentais pelas organizações das trevas quando ainda crianças, pela oração e o amor da família. Pensei: meu Deus, quantas mães nem imaginam que estão esperando uma criança que carrega consigo ódio e lágrimas? O instrutor respondeu: não esqueçamos que em uma família espiritualizada jamais ocorrem tais reencarnações. Somente naquelas onde o materialismo é a única moeda corrente. Esses casos são raros, ou melhor, eram raros. Hoje os departamentos trevosos estão desesperados para ocupar a Terra e todos os dias batem à porta do departamento reencarnatório pedindo para reencarnar. Recebem um tratamento especial e muitos levam anos na fila de espera. Enquanto isso, vão recebendo uma lavagem cerebral, mas não nos esqueçamos de que o departamento trevoso recebe mais auxílio dos pais do que o departamento da luz. Explique-nos, solicitou Carlos. Muito simples. A família, quando aguarda um bebê, deve orar no seu quarto, enquanto organiza o guarda-roupa, enfim, preparar a casa para a chegada de um espírito que vem vestido num corpo de criança, mas não se esquecendo de que ali está alguém com muitas experiências pretéritas. Os espíritos trevosos que julgam burlar o plano celeste carregam bagagem imensa de ódio. Continuou o instrutor. Sei que muitos de vocês julgavam que os trevosos tivessem departamentos reencarnatórios e fossem capazes de fazer a redução perispiritual e a ligação umbilical. Acho que ele falou isso para mim, para esclarecer-me, pois eu julgava que os trevosos estavam mandando diretamente de lá gente sua para a Terra. Isso se presencia tanta violência no planeta. Mas não deixam de estar mandando. O ser humano, com o extermínio da moral e o recrudescimento dos maus costumes, hoje prega a liberação do sexo e ele, sem controle, é uma ponte para os espíritos trevosos. E o departamento, impassivo, nada pode fazer. A democracia espiritual funciona de verdade e não somente no papel, como em alguns países. Karina perguntou mais. Nesse caso, o que faz o departamento reencarnatório divino? Apenas oferece esclarecimento a esses irmãos. Recebem uma lavagem cerebral especial, mas muitos ficam inatingíveis, tão forte é a instrução recebida. Mais que façamos, eles são presas seguras das organizações. E mesmo assim é permitida a sua encarnação? Sim. Mas deslocamos vários abnegados espíritos para auxiliá-los e tentar desviá-los do caminho do ódio. Não seria mais fácil retê-los na espiritualidade? Seria, se os espíritos do plano celeste fossem imperfeitos. Mas eles são espíritos emissários de Jesus, ministros divinos. Disse, ainda, o instrutor. Há reencarnações que são conexões com os planos trevosos. Não esqueçamos que eles também precisam reencarnar. Desejei perguntar muitas outras coisas, mas um dia ainda vou estudar melhor esse assunto que me parece muito complicado. O instrutor captou meus pensamentos. Engana-se quem julga complicado esse assunto tão sério. Ele é um fato rotineiro nos departamentos reencarnatórios. As trevas, muitas vezes, organizam a descida de elementos úteis às que suas organizações e os departamentos divinos aproveitam para auxiliá-los, e mandam para a prisão da carne espíritos que no plano espiritual são demais terríveis. As trevas julgam que estão ludibriando os verdadeiros técnicos desse intercâmbio físico-espiritual, contudo, muitas vezes esses espíritos trevosos já passaram muitos anos no plano espiritual e estão demais necessitados de uma nova reencarnação. Isso o plano espiritual coopera com os trevosos. E a Terra vai ficando mais violenta, falou Damian. Não é isso, não. Ela está violenta porque os homens ainda não descobriram o valor do espírito. Quem é pedra não deseja ser luz. Se o homem voasse além do corpo, já estaria no céu, mesmo com os pés ainda na terra. Um dia, quem sabe, a bandeira branca da paz vai ser realmente a bandeira de todos os países. Animei-me a perguntar.
Então as trevas não possuem um departamento reencarnatório igual ao departamento de Jesus. Não, se assim fosse, os espíritos desencarnados sofreriam uma pressão e seriam guiados mentes doentias que os tomariam escravos. Os trevosos não possuem técnicos capacitados para ligar os centros de força e montar os corpos. O perispírito, ao sofrer a redução, recebe dos ministros de Deus um tratamento especialíssimo. Ele é o molde do corpo físico, constituído de células do fluido universal, com sua vida própria. Suas células acompanharam a evolução do seu espírito nas diversas existências. Elas também evoluíram. Não o com acento grave esqueçamos que algumas das células do perispírito já pertenceram ao mundo animal, embora moleculares. Toda essa maravilha é conquista divina. A união dos corpos obedece a uma disciplinada programação dos técnicos da reencarnação. Tudo isso leva os trevosos a buscarem esclarecimentos e lutarem para atingir tal saber, mas Deus deu ao homem a liberdade de escolha e venturoso é aquele que escolhe a argila do bem para moldar a sua felicidade. Vamos ficando aqui, espero vê-los logo mais, para novos estudos. Que os irmãos busquem não somente orientar os lírios, mas ainda elucidá-los para a grandeza da luz. Lembre-se de que todos giram ao redor do Sol. O livre-arbítrio permite que busquemos as trevas, mas ele, o querido Pai, nos espera e até lá temos Jesus irmão e companheiro. Vão em paz. Quantos ensinamentos! Queira Deus eu saiba passá-los para você, leitor amigo. Nada mais desejo do que uma reflexão sua sobre tudo o que escrevo. Procure desgastar os miasmas pesados da matéria e venha comigo, um dia, conhecer esse lindo mundo espiritual, onde todos nós somos protegidos pelo Pai amoroso. Capítulo 21. Evolução. Meta de todos os espíritos. Ficamos na casa esperando o momento de atuar ao lado dos encarnados e, sem demora, Enoque juntou-se a nós. Ele, Sadhu e Samita haviam ficado no salão de palestras. Que gosta de tresmalhar? Perguntei a Enoque. Frade, simplesmente porque preciso pagar tributos, mas agora vamos até uma chá onde está programada uma festa de arromba. Comes e bebes. Picos, fumo, pós-sexo. Alimento que é bom, acho que nem se preocuparam com ele, respondeu Samita. Assim falando, ela cercou-se de mim. Vamos querido, trabalhar. Com a minha musa vou até o umbral. Rindo, deixamos nosso refúgio para ajudar aqueles janotas, que não eram poucos. Uma bela chá, ou melhor, mansão. O maior luxo. Piscina, sauna, cavalos, rios, cinema. Tudo examinava-as pensei. Quanto conforto. Acostumados a nos deparar só com jovens, nos admiramos, pois ali encontramos uns coroas. Todos no embalo, o lança-perfume era cortesia da casa. Que estamos aqui? Perguntei. Procure observar a guarda espiritual desta mansão. Agucei melhor a vista e pude perceber a legião dos trevosos. Eram os donos daquele lugar, principalmente Terêncio, que me pareceu peremptório, quando reuniu os trevosos para dar-lhes instruções. Hoje receberemos aqui várias equipes das nossas organizações, que estão realizando estudos para um melhor desempenho nosso junto aos encarnados. Nesta casa hoje vai jorrar pitel de tóxicos e vamos aproveitar os doidões para organizar as nossas equipes e atuar. Permanecíamos silenciosos, sem sermos vistos, ouvindo o chefe elucidar a sua turma. Examinávamos enquanto ambiente de verdadeira porneia, com mulheres lindas, cujas companhias espirituais as tomavam extrovertidas demais, muito loucas. Eram pessoas sem fé e sem dignidade. Dessa forma, o ambiente foi ficando cada vez mais pesado. O sexo, para nosso espanto, era praticado pelos casais na sala e nos gramados. Confesso que me encontrava perplexo, mas logo fui advertido, pois não estávamos ali para criticar e, sim, para trabalhar. Os nossos médicos vigiavam atentamente a atividade dos técnicos trevosos.
Se para muitos a intimidade conjugal é algo sagrado, ali era espetáculo público. Notamos que várias mulheres encontravam-se em dia fértil. Fiquei zonzo, mas tinha de reagir e ajudar a nossa equipe que, atenta, a tudo observava. Agindo apressadamente, os técnicos das trevas eram o reflexo da indisciplina, pois faltava-lhes equilíbrio. Na nossa frente, várias mulheres esperavam a hora da fecundação, mas amparadas uma luz divina, luz esta que partia do departamento reencarnatório. Não aguentei e falei ao Carlos. Assisti ainda há pouco a uma preleção sobre o assunto, através da qual ficamos sabendo que as organizações trevosas não possuem capacidade para este trabalho tão sublime, que é a reencarnação. Luiz, se você buscar na memória a aula que tivemos, vai recordar que as organizações trevosas não conhecem o processo de redução perispiritual, mas podem escolher a mãe e o momento da fecundação, entretanto, sempre observados e auxiliados pelos Espíritos de Deus. Explique mais, favor, Carlos. Olhe bem o que está acontecendo. O Dr. Nagy é um dos grandes médicos do Departamento da Reencarnação. Agora ali se encontra esperando o momento de atuar. As trevas somente escolheram quem eles desejam para reencarnar, espíritos que também necessitam progredir. Eles fazem a redução do perispírito. Não, Sérgio, quando eles desejam fazer alguém voltar à Terra, buscam os nossos departamentos e, como bons meninos, frequentam as aulas e prestam os exames, só que na hora das provas, as organizações escolhem o local de realização das mesmas. Elas buscam desesperadamente o meio de efetuar esse difícil trabalho sozinhas, sem a cooperação dos enviados divinos, mas não conseguem. E muita jactância deles, desabafou Damian. Ali percebemos o quanto o homem está distante de Deus. Enoque, acercando-se de Nagy, perguntou: será que essas moças vão levar a gravidez adiante? São gestações muito traumáticas, mas a organização trevosa tudo faz para não ocorrer o aborto. Nesse caso, pensei, até que seria bom o aborto. Nagy, virando-se para mim, refutou: não, o aborto para ninguém é benéfico, principalmente para um espírito falido. Ninguém mais do que um espírito doente merece completar o seu tempo no plano físico. Fiquei envergonhado, mas foi bom para o meu esclarecimento. Notamos os cuidados dos trevosos, a semelhança de cobra aguardando a cria. Aquela mulher sem dignidade servia às organizações trevosas, mas mesmo assim recebia de Deus a proteção. A ideia é conhecer a seu parceiro há poucos dias e já se comprometia seriamente com ele para a eternidade. Ela terá uma gestação feliz, Carlos. Essas ligações produzem na mãe certa mudança de temperamento e não é raro a encarnação fracassar. A mulher, embora leviana, é possuidora de bons sentimentos, daí a rejeição aos fluidos pesados da criança levar a mulher, inconscientemente, a abortar. Nessas horas, a organização trevosa fica desorientada e tudo faz para não fracassar a gestação. As equipes divinas não interferem nesses casos, deixando o livre-arbítrio agir. Meu Deus! Exclamei. Acerquei-me de Nagy, indagando. Que Deus permite tal fato? Ser bom. Ninguém mais do que ele conhece a necessidade da encarnação. Muitas vezes os espíritos trevosos, protegidos pelas suas organizações, levam anos e anos sem reencarnar. Quando eles buscam os departamentos, são elucidados pelos cordeiros de Deus e muitos se convertem. Não importa a progênie do espírito, importa, sim, o seu crescimento espiritual. A procrastinação de um espírito dói demais, não só a ele, em muito mais aos encarregados do seu crescimento espiritual. Para uma melhor compreensão, fique sabendo que assim como existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos também aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. E a oportunidade de libertação das zonas umbralinas, às vezes muito bem aproveitadas pelos espíritos reencarnantes.
O plano celeste é sempre um guardião de amor, não se esqueça disso. Olhei aqueles casais abusando do sexo, e pensei: como pagarão caro minutos ou horas de orgia? Observei a ideia e gostei dela, me pareceu sofrida. Aparentava uns 32 anos, olhos verdes, boca muito bonita. O seu parceiro, um senhor de 40 anos, casado, desquitado e ajuntado, apresentava-se como conhecedor da vida, homem bem vivido, como diz o povo. Ela, bem empregada, morando com os pais velhinhos, era ótima filha, mas o sexo, o seu fraco. Eu estava tão preocupado com tudo aquilo, que indaguei ao Naji. E essa criança tem alguma ligação com a ideia? Em todas essas encarnações, o reencarnante tem ligação com os pais. Será que ela não vai provocar um aborto? Acho que não, respondeu-me Carlos. O sonho dela é engravidar. E que não lhe deram um espírito bom. Todos os espíritos que reencarnam têm como meta a sua evolução. Calei-me, envergonhado. Busquei as outras mulheres. Eram 10 em dia fértil. Todas serviriam à organização trevosa, disse Naji, mas daqui somente 3 terão condição de levar a sua gestação adiante. As outras estão com os órgãos sexuais muito doentes. O abuso é tanto que já estão colhendo os frutos que plantaram. Gostaria de acompanhar este caso, que está me impressionando muito. Naji sorriu, despedindo-se sem me responder. A festa estava pegando fogo. Droga, bebida e sexo. O inferno mora ao lado do céu. Enquanto famílias labutam e sonham, muitos nem dormem, julgando aproveitar a vida. Confesso estar ficando com pavor dos fins de semana, e neles que os doidões entram no umbral e de lá demoram a sair, mais que os raiozinhos de sol tentem mostrar-lhes a luz. Todos da nossa equipe prestavam auxílio, eu, infelizmente, me encontrava pusilânime, para preocupação de Sadhu e Samita, que se acercaram de mim. Frade, o que está acontecendo? Abracei-me com eles, mas nada falei. Sadhu, olhando-me firmemente nos olhos, disse: se as organizações das trevas atuam junto aos encarnados, lembre-se bem, Luiz Sérgio, é porque gostam da companhia delas. Mesmo assim, Deus não se cansa de proteger seus filhos. Em cada pedacinho da terra, Sérgio, há uma semente de amor germinando. O homem é tão protegido que até brinca de se esconder de Deus. Mas um dia o vento demolidor do desespero será contido pelo corpo de um grande homem. Jesus. Ele, com os braços abertos, preso em nossa cruz, ainda se encontra no calvário da nossa indiferença. Todavia, abriga todos aqueles que lhe pedem proteção. Tenhamos fé de que toda a humanidade irá buscá-lo como um refúgio, principalmente nos dias tortuosos. Jesus, nosso irmão querido, estará ao nosso lado até o dia em que vencermos todos os obstáculos que dificultam nossa chegada aos braços de Deus. Reconfortada essas palavras, conclui: que ele lhe ouça, Sadhu, e que a terra se agigante em humildade e espiritualidade, para que todos nós possamos viver em paz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 22. As energias da vida. Olhei ainda a ideia. Ela me pareceu triste. Algo mudará em sua vida. Conhecendo-me, Enoque falou: sei, Luiz, que está querendo acompanhar esta gestação, não é mesmo? Posso? Perguntei, ligeiro. Não. Infelizmente não nos é permitido inteirarmos-nos do assunto agora. Estamos em busca das organizações, estudando até que ponto estão dominando os encarnados. Confesso, Enoque, que gostaria de acompanhar o espírito de AG, o seu crescimento físico e espiritual. Tenho fé que a ideia irá ajudá-lo, ela vai conseguir transformar AG. Gosto de você porque é um sonhador, interferiu Lilian. Eu também acredito nela como mãe. Um dia teremos a felicidade de ver mãe e filho no caminho de Jesus. Agora, vamos ajudar os doidões. E, assim,
Nos dispersamos. Eu e Damian fomos para perto de um casal, Nestor e Larina. Estavam tão loucos que nem se aguentavam de pé. Oramos eles, na tentativa de fazê-los parar, mas em vão, cada vez mais consumiam o tóxico. Corri em busca de socorro médico e consegui que a garota fosse assistida pela nossa equipe. Lilian partiu à procura da ajuda dos encanados. Felizmente, naquela própria casa existia uma equipe a postos para essas emergências e, intuída Lilian, correu em socorro do casal. O rapaz relutou em aceitar ajuda, mas o grupo nem se comoveu e logo, para nosso alívio, iniciou o tratamento. Os dois já estavam tendo convulsões pelo excesso de substâncias estranhas ao cérebro. À medida que as pessoas vão tomando o coquetel de tóxicos, as células cerebrais são inundadas de substâncias tóxicas e outras reguladoras, produzidas pelo próprio organismo, que passam a dar ordens desencontradas para o corpo. Os batimentos cardíacos do casal estavam todos perturbados. E aí assistimos a uma lavagem estomacal, pela aplicação de uma injeção de carvão ativado. Eles tiveram controladas a respiração e os batimentos cardíacos através do balão de oxigênio. A equipe de plantão era excelente e vinha recebendo muita ajuda dos médicos desencanados que a intuía para um melhor atendimento. Como estão organizados, não é mesmo, Luiz? É preciso, Lilian, que os viciados em drogas se conscientizem de que existe socorro. Só precisam não temer. Todas as pessoas que desencarnam com overdose, se tivessem sido socorridas a tempo, teriam sido salvas. Vejo que assistimos neste grupo de consumidores de droga. Possuem até uma equipe de não drogados para essas emergências. Mas, Luiz, aqui o dinheiro brota do chão. Quem não tem uma equipe caseira tem um hospitalar. Ao mínimo sintoma, a vítima deve ser levada para ser socorrida. É muito triste presenciar, impassível, alguém desencarnar com overdose. O médico espiritual, Melquiades, dirigindo-se a nós, indagou. Que alacridade! Porque sentimos o quanto Deus é bondoso, falei, fitando aquele casal que recebia os socorros necessários. Acho que Sodoma e Gomorra ficariam envergonhadas com tanta falta de pudor. Os casais não se respeitavam, ali ninguém era de ninguém. O médico nos convidou a acompanhá-lo e diante de nós desfilavam almas em decadência. Mulheres que chegaram muito bem vestidas, agora somente de roupas íntimas ou sem nenhuma peça, retorciam-se no mundo pavoroso da droga e do álcool. Observamos que um jovem, completamente bêbado, ia ser iniciado na cocaína com a ajuda da namorada. Desesperado, aproximei-me e tudo fazia para não deixá-lo consumar o ato. A garota tentava passar o pó nas suas gengivas, mas ele dizia, rindo muito: Não. Não. Se, no estado em que se encontrava, ele usasse a cocaína, dificilmente iria suportar. Mas a jovem insistia em levá-lo ao vício. Colei-me no garoto e comecei a gritar: Socorro, socorro, socorro. A menina assustou-se, julgando-o maluco. Ele continuava gritando, ora com a voz dele, ora com a minha voz. Quase todos correram para ver o que se passava. O ambiente era caótico, mas nem eu nem Lilian deixamos de gritar socorro. O dono da casa, indignado, deu-lhe um bom tapa e ele investiu para cima do senhor. Eu e Lilian, surpresos com aquele comportamento, tentamos acalmar o jovem, mas ele estava furioso, dando pescoções em todo mundo. Pare, Luiz. Pediu-me Lilian. Parar o quê? Não sou eu que o estou influenciando. Quem, então? Eu. Falou um espírito zombeteiro. Sou eu, Luiz Sérgio, que o estou defendendo. Não. Falei, caindo sentado. Pelo amor de Deus, para com isso. Mas ele nem me ouviu, fazia o garoto distribuir pescoção em muita gente. Corri para perto do garoto e, ajudado agora Enoque, fizemo-lo desmaiar. A festa esfriou um pouco. Ao recobrar os sentidos, o jovem foi convidado, juntamente com a garota,
a se retirar. Não encontrou um método mais simples de o salvar? Inquiriu-me Enoque. Amigo, ele ia chafurdar-se aí, coitado, nunca mais seria livre. Enoque, rindo, falou. Vá até a rua proteger o casal. Você não começou o tratamento. Fiquei sem graça. Eu só queria ajudar e me pareceu que Enoque não gostara. Saí, junto com Karine e Lilian, e encontramos o jovem sentado, na beira da calçada, sozinho. A garota o havia deixado e voltar à mansão. Seguramos o braço dele e fizemos com que pedisse carona e logo ele estava seguro em sua casa. Falei a Karina. Não sei por que trabalho com drogados, eles me impressionam demais. Tenho, às vezes, vontade de pegá-los no colo e outras vezes de lhes dar umas boas palmadas. Veja. Hoje não me importo se o Enoque está zangado comigo. Eu estou em paz, porque Azuriel não entrou na roda do pó. Ele voltou para seu lar. A garota, entretanto, contorcia-se, dançando no pátio da casa. Hoje ela encontra a turma dela, falei, mostrando para Lilian os espíritos dependentes da droga, que pareciam encarnados. Tais eram suas participações nos atos dos visitantes daquela mansão. Não demorou muito e nós a vimos, com o corpo encurvado, movido uma força estranha, dirigir-se para a piscina. Essa não. Quando acabei de falar, ela já havia pulado e bebia água. Os trevosos davam gostosas gargalhadas e nós, mais uma vez, nos esforçávamos para salvar uma louca dependente do tóxico. Logo fomos ajudados pela equipe plantonista encarnada daquela casa, e a menina foi retirada da água. Quando perceberam que era a garota de Zuriel, também a jogaram na rua com a roupa toda encharcada. Nós a tomamos nos braços para que não desmaiasse de frio, porquanto a temperatura era de 3 graus positivos. A menina chorava e nós pedíamos para que aparecesse alguém e, para nossa surpresa, foi a polícia que a levou para casa. Ela tentou delatar o dono daquela mansão, mas quem iria acreditar? Aqueles moradores eram respeitáveis cidadãos. Sacudi a cabeça. Até quando a fachada de um muro vai acobertar a podridão? Nisso, Enoque e Sadu nos chamaram. Eram as equipes trevosas à espera de uma desencarnação. O chefe, Dalmácio, reclamava dos viciados desencarnados, cobrando-lhes uma atuação maior. Só eles poderiam fazer aumentar o consumo do tóxico. Dalmácio e suas equipes estavam sequiosos de vítimas. Não demorou muito e presenciamos um corre-corre. Era um senhor de 50 anos, debatendo-se. Dalmácio sorriu. Nós, os raiozinhos de sol, corremos para ajudar Demétrio, mas ele fora muito além do que um coração pode suportar. Desencarnava-lhe mais uma vítima da droga. Mais que as equipes encarnada e desencarnada ajudassem, nada adiantou. Demétrio desencarnara. No mesmo instante, a equipe trevosa presente pôs-se a estudar a origem do espírito. Eles buscavam a zona inconsciente e a chama energética que comanda o físico através de fios sensíveis dos núcleos celulares, detendo-se na glândula pineal, como se nela estivesse a sede do espírito. Analisaram esta glândula do corpo físico de Demétrio, buscando o comandante das forças sexuais dos homens. E, assombrados, presenciamos a devassa no corpo de Demétrio. Eles estavam em busca das forças sexuais, energia bendita muito bem guardada não só na pineal, como na hipófise. Nós permanecíamos calados, impassíveis. Os trevosos não buscavam as energias no reservatório energético do inconsciente, nem as glândulas eram bem analisadas, faltava neles a visão divina. A glândula pineal, filtro das energias do espírito, como que atrofiou, diante da morte física. Eles, que pesquisam as energias do corpo físico, não compreendem porque o sexo é peça importantíssima para o equilíbrio do espírito e do corpo. Eu senti, diante do corpo de Demétrio, o valor do sexo. Ele me pareceu uma torneira onde descarregamos as energias já absorvidas pelo corpo físico.
Ao passarem pela glândula pineal, as energias do espírito buscam dar vida ao corpo físico e este se mantém vivo, mas essas mesmas energias precisam dissipar-se e isso se dá através do sexo. Uns o fazem de maneira disciplinada, outros enfraquecendo seus chakras. Enquanto a equipe trevosa examinava Demétrio, o nosso médico Sadhu nos orientava. Em determinado momento, a equipe trevosa levou Demétrio, e nós nada pudemos fazer. Esperaríamos a hora de socorrê-lo, pois no momento tomava-se impossível. Comentei com o médico. Eles estão buscando a vida física e a espiritual, mas, graças a Deus, ficam atordoados diante da máquina física e perispiritual, não é mesmo? Temo o que vem ocorrendo. Eles estão trabalhando, e muito, nas pesquisas do espírito. Como vimos há pouco, eles chegam perto da fonte, mas não possuem aparelhos para retirar a água. Enoque e Sadhu despediram-se. Vamos deixá-los. O dia nos espera, precisamos cuidar de outros irmãos. Desejava perguntar mais sobre as energias da vida, mas os raiozinhos de sol foram saindo devagar. Ainda olhei para trás. Que belo lugar, mas tão mal assistido. Capítulo 23. Caridade. Jesus em ação. Ao atingirmos a rua, ouvimos um grito de socorro. Ficamos parados, mas logo Enoque nos orientou sobre o local. Um veículo desgovernara-se e algumas pessoas se acidentaram. Um espírito acercou-se de nós e falou. O motorista imprudente corria adoidado e aí está o resultado da sua inabilidade. Alguns irmãos ainda se debatiam com vida junto às ferragens. 4, mesmo desencarnados, ainda continuavam junto ao corpo. Pediam ajuda e logo a equipe do departamento do desencarne logo chegou. Nós aplicávamos passes e os médicos davam assistência. Os trevosos se aproximaram, desejando apossar-se de alguns espíritos, mas as equipes de Jesus prestavam auxílio. Acerquei-me de um menino, com aproximadamente 13 anos, preso às ferragens, ainda com vida. Vieram os bombeiros e o resgataram. Ninguém pode imaginar a ajuda a que se presta num instante desses. Dedicados médicos espirituais fazem com que a vítima suporte o sofrimento, protegendo-a. Contudo, mais que o menino Antero recebesse auxílio, seus ferimentos eram graves e ele não os suportou. Notei que o seu corpo físico manteve-se muito tempo vivo, muito vivo, pareceu-me que nele foram concentrados todos os fluidos das auras, porque era um campo energético de grande potencial. Imediatamente o técnico espiritual foi retirando toda a energia daquele corpo, entregando ao chefe da equipe, grande conhecedor de fluidos magnéticos. Depois de socorrido, o nosso grupo foi escolhido para levar alguns deles a um centro espírita. O Dr. Cassim juntou-se a nós e assim buscamos uma casa para os primeiros socorros aos desencarnados, de onde seriam levados para as casas transitórias. Fomos muito bem recebidos pelo dirigente espiritual do centro e logo encaminhados ao grupo. Acostumados com grupos que prestam auxílio aos desencarnados, estranhamos quando foi dado início ao trabalho. Bastava o Dr. Cassim ligar o doente ao médium, este gritava, retorcia-se, procedia como se estivesse recebendo um terrível obsessor, enquanto nós estávamos ali buscando no médium somente a energia necessária para os espíritos recém-desencarnados. O procedimento daquele grupo, nos deixou muito tristes. Aqueles médiums diziam receber até 6 espíritos, mas não davam assistência aos doentes que ali trouxéramos. Assim, o atendimento foi desastroso, levando o Dr. Cassim a indagar do dirigente espiritual. Que eles procedem assim? Simplesmente porque nesta casa não todos os médiums têm a obrigação de receber espíritos. O dirigente não concebe uma ajuda espiritual sem incorporação. O Dr. Cassim retrucou. Mas não se pode, de maneira alguma, condicionar um médium à incorporação. Notamos que neste grupo todos são médiums conscientes e muitos estão colocando para fora o desequilíbrio do próprio espírito.
Sabemos disso e peço ao irmão que nos perdoe. Achamos que, mesmo indisciplinados os médiuns, os espíritos podem ser assistidos. De que maneira, meu amigo? Todas as vezes que tentamos colocar o doente junto a um médium, este grita e se retorce, assustando o doente, que, não esqueçamos, é um recém-desencarnado, portanto, amedrontado com a morte. Nós não sabíamos o que fazer, quando vimos Enoque falar algo com o Dr. Cassim e este se despedir do mentor espiritual daquele grupo sem conhecimentos doutrinários. Quando saímos daquela sala, respirei fundo e senti de certos médiuns que servem de trampolim para alguns espíritos vaidosos que se agregam aos centros espíritas e brincam com a ingenuidade do próximo. E assim buscamos outro centro espírita, onde chegamos a um grupo muito conhecido nosso. Em todos os meus livros, foi nesse grupo que sempre encontramos médiuns humildes e dirigente com conhecimentos doutrinários baseados na obra kardeciana. Quando lá chegamos, desejei abraçar cada médium pelo muito que eles auxiliam os socorristas. Depois dos estudos teóricos, iniciamos o trabalho prático com cada médium, em total silêncio, com as mãos sobre a mesa. Foram feitas as ligações dos aparelhos e cada irmão, trabalhador humilde de Jesus, representou ali rumo à usina energética, dando àqueles doentes uma nova vida. O silêncio era total, ninguém se mexia. O dirigente, passando atrás de cada médium, pediu uma pequena prece. Enquanto isso, os enfermeiros de Jesus prestavam os primeiros socorros ao grupo de desencarnados. O garoto foi tratado com tanta ternura uma irmã que, mesmo não possuindo vidência, sentia que estava sendo útil, pois trabalhava com disciplina e amor. Presenciamos as vibrações influírem sobre os médiuns, da mesma forma que os médiuns influíam sobre a corrente. A corrente magnética exercia poder sobre o médium, aumentando a força magnética da mediunidade. Se na mesa mediúnica todos estivessem convictos da força que possuem, aumentaria a corrente magnética da mesa e espíritos encarnados seriam beneficiados. Para esses trabalhos, não pode a mesa ter um único elemento disperso, alheio à tarefa. E tomo a falar daqui, que os diretores de uma casa espírita criem grupos somente com médiuns que, como dizem, nada recebem. Eles são respeitadíssimos pelas equipes de socorro. Não esqueçamos que num grupo bem dirigido os médiuns são verdadeiros condensadores, que formam o campo eletromagnético. Imaginem vários médiuns reunidos. Formam um gerador de real potência. E louvável médium que possui energia suficiente para formar uma corrente poderosíssima que lhe dá a condição de captar os pensamentos dos espíritos. Mas a maioria dos médiuns não possui essa carga energética nos seus corpos. Mas precisamos elucidar os dirigentes de grupos e os médiuns que, mesmo sem incorporar, pode um espírito aproximar-se dele e receber as energias de que necessita. Não é porque não se manifestou que ali não esteve. Esses grupos, chamados pela espiritualidade maior de a mediunidade do futuro, são respeitados todos os trabalhadores do Senhor. Sentimos não os ter ainda descoberto o meio espírita, quando são demais necessários nesta onde os desencarnes são tão violentos. O grupo, em total silêncio, ouviu a prece do Dr. Cassim, transmitida pelo dirigente encarnado. Os doentes foram levados para o pronto-socorro da casa espírita para serem transportados mais tarde para as casas transitórias. Íamos saindo, quando Paulo, um dos trabalhadores da casa, nos comunicou: Luiz Sérgio, sabe que este grupo vai acabar? A diretoria não aceita um grupo que não incorpora espíritos. O que, Paulo? Você está brincando? Não, meu amigo, infelizmente não estou. Este grupo será transformado em grupo de desobsessão, os dirigentes não acreditam mais nele. E se a gente falar com o dirigente espiritual da casa? Enoque interferiu para dizer: Não, Sérgio, não vamos fazer isso. Os encarnados precisam conscientizar-se de que a caridade é Jesus em ação.
Todos aqueles que não tiverem caridade sentirão o ranger dos dentes. Ai daqueles que brincarem com o Espírito Santo, disse Jesus. Mas Enoque, não se faz isso com um dirigente que sempre respeitou os seus médiuns e os espíritos. E, irmão, o tempo se encarregará de provar com quem está a verdade. Desculpe, mas até lá muitas injustiças serão cometidas. Se esta porta se fechar para as equipes socorristas, outras serão abertas, completou Sadhu. Os doentes terão sempre a ajuda do maior dos médiuns, Jesus. Mas o dirigente terá de sair da casa. Não se preocupe, logo aparecerá um grupo, um verdadeiro grupo. Ele jamais deixará os seus médiuns sem o esclarecimento da real mediunidade. É um trabalhador como todos nós, e sempre foi estudioso e amigo leal dos espíritos desencarnados, tratando-nos com respeito. Portanto, juntos ficaremos, porque lhes somos gratos. Confesso que uma lágrima molhou meu rosto. Até quando, Senhor, o homem vai ser injusto? Capítulo 24. Geração suicida. Ninguém pode imaginar como é importante para uma equipe de socorro o equilíbrio de um grupo mediúnico, com médiuns conscientes de que não são os que incorporam, ou visualizam os espíritos, trabalham, com humildade, todos podem doar, sem alarde, conscientes de que estão trabalhando e que são importantes para a espiritualidade. Muitos, ao chegarem a um centro, não se importam com o estudo e pouco fazem para que a verdade seja a sua bandeira. Existem pessoas que fogem de uma casa espírita, pois o convívio com os outros médiuns as assusta, desejam, então, comandar a sua própria mediunidade, sem submetê-la ao crivo da razão. Alguns dizem que os espíritos nada as deixam fazer, porque querem escrever o dia todo. Para que eu começasse a escrever para você, leitor amigo, precisei cursar uma escola de psicografia, onde a disciplina é obrigatória. Quem deseja escrever deve primeiro matricular-se na Faculdade da Humildade. Existem muitos espíritos necessitando mandar mensagens. Não possuem nomes conhecidos na doutrina, mas precisam ser respeitados, têm de cumprir uma missão. É árdua a tarefa e são poucas as criaturas que se anulam em favor do seu semelhante. Raito tirou-me desses pensamentos, dizendo: vamos até a sede de apoio para depois voltarmos às colônias espirituais. E assim fizemos. Ao chegarmos ao pronto-socorro, recebemos um passe, descansamos e logo seguimos viagem. À medida que avançávamos, sentíamos a brisa de Jesus a nos acariciar e, gradativamente, fomos ficando mais etéreos, até que avistamos a colônia, ou melhor, onde iríamos reencontrar os instrutores. Na porta, Enoque cumprimentou a guarda e ela se curvou respeitosamente. Entrando, olhamos as flores e os pássaros, que nos davam as boas-vindas. Minúsculas flores do campo formavam um grande coração com os nomes Jesus e Maria. Recepcionados antero, este nos levou ao auditório 9, onde uma equipe de 4 irmãos nos esperava. Quando entramos, levantaram-se para nos cumprimentar. Meus olhos faiscaram de curiosidade, com a vontade muito grande de perguntar seus nomes, mas essa é uma imperfeição que devemos eliminar. Aliás, não foi preciso, pois eles mesmos se apresentaram. Quintino, Radames, Teófanes e Umes. Teófanes, aproximando-se de Samita, esclareceu: chamei vocês aqui para um estudo mais detalhado do trabalho desenvolvido pelos trevosos. Eles estão atacando as crianças e os jovens, estes últimos deixando-se levar com maior facilidade. Os jovens estão morrendo não só pela droga, mas pelos inúmeros acidentes ela provocados. Eliminando a juventude, destruído é o plano encarnatório, e toda uma programação espiritual se perde. Hoje, no mundo inteiro, a mocidade quase toda está doente desta chaga terrível, o tóxico, que quando não mata deixa sequelas terríveis. Samita, Sadhu, Enoque, enfim, os nossos médicos, ajudados Sara,
projetaram filmes com os fatos ocorridos durante os nossos trabalhos de socorro. Muitas vezes os médicos interromperam a projeção para tecerem considerações. Assistimos ao desencarne de uma jovem de 17 anos, que causa da droga sofrerá um derrame cerebral. A garota, consumindo droga, provocar o entupimento da artéria, a abrupta interrupção de aporte sanguíneo a uma das regiões cerebrais. O tecido nervoso, esclareceu o médico, suporta muito mal a falta de oxigênio, que seria levado pelo sangue. Não existindo oxigênio, o cérebro inicia a liberar reservas de substâncias que, em grande quantidade, se tornam tóxicas. No momento em que o sangue deixa de chegar ao cérebro, os aminoácidos excitatórios, que promovem a entrada de cálcio no neurônio, são liberados de tal maneira que se tornam altamente lesivos, levando a célula à morte. Não esqueçamos que este cálcio, em pequena quantidade, não causa problemas. Estamos aqui, continuou, para estudar um meio de não deixar os toxiomanos desencanar ou sofrer problemas motores e distúrbios da fala. Estamos inteirados de que as crianças e os jovens imprudentemente consomem droga e álcool, e isto é suicídio. Enoque relatou o que se passa na crosta. Os países ainda não despertaram para este triste fato. A juventude morre a cada instante, os jovens se picam, aspiram e fumam junto a uma sociedade impassível. E muito triste. Irmão, não só a sociedade, também as religiões estão impassíveis, poucas, muito poucas, estão fazendo algo. Das religiões deveriam partir campanhas antidrogas. As mães atingidas deveriam sair às ruas de braços dados, pedindo providências. O mundo espiritual encontra-se muito preocupado. A prova está aqui à nossa frente, nesses filmes, que mostram como as organizações trevosas estão cada vez mais atuantes, tendo cooperadores as próprias famílias. O jovem está sendo criado sem Deus e sem disciplina, o querer é sua bandeira. O Dr. Ulmer, assistindo ao filme onde alguns médicos das trevas tentavam implantar o óvulo de uma mulher em outra, sacudiu a cabeça, dizendo: ainda bem que, quando se possui o coração duro, a cabeça é precária de inteligência. Mas se eles, quando querem, levam para a terra alguns dos seus, que desejam tanto reencarnar trevosos? Perguntou Samita. Não se esqueça de que ninguém reencarna sem ser essa vontade do Senhor. Toda reencarnação recebe uma gota da vida espiritual. O médico parou o filme bem no momento em que a jovem desencarnava e o embrião era retirado com vida e conservado em lugar apropriado. E nos mostrou que a fecundação do óvulo materno somente se dá algumas horas depois da união sexual. O espermatozoide faz imensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Vimos um reencarnante recebendo, dos encarregados espirituais da reencarnação, o tratamento especial para lhe reduzir o perispírito, e ele, o irmão, ligando sua mente e equipe, numa conexão mental, reduzindo-se perispiritualmente, tomando a forma de uma criança. Prosseguiu Ulmer, explicando. Este reencarnante já estava em processo de ligação fluídica com os pais há muito tempo e recebeu um tratamento especial em seu perispírito. Quando desencarnamos, o perispírito torna-se mais etéreo. Alimentação diferente, novos hábitos, enfim, ao terminar sua permanência na Terra e deixar o corpo físico, ele está preparado para viver no mundo espiritual. Se necessitar reencarnar, precisará desfazer-se de certos elementos da vida espiritual e assimilar outros, necessários para a nova vida física, dados pelos pais e pelo mundo físico. Hoje, infelizmente, os homens estão tentando destruir esse trabalho muito belo, sem aproveitar satisfatoriamente a importante oportunidade da reencarnação, suicidando-se e dando trabalho à espiritualidade. Ignorância, jogam fora a vida, enquanto os trevosos, sua vez, estão lutando para levar ao plano físico espíritos maus, recebendo para isso a cooperação do homem. Hoje,
Meninas e garotos praticam sexo e esporte e os espíritos do Senhor pouco podem realizar em prol do encarnado, quando este tem companhia os irmãos das trevas. O que ocorreu nesta gestação foi isso: a moça desencarnou fora da e a equipe de socorro não estava perto. A outra mulher, na qual foi realizada a operação implante, estava vivendo a sua experiência sexual em grupos de orgia. Contudo, não é fácil essas organizações atuarem. O perigo é levarem mais pessoas à morte física, porque o segredo da vida não está nas mãos dos cientistas, e sim nas do maior deles, Deus. Os trevosos desejam trazer espíritos de sua livre escolha para reencarnar na Terra, sem a interferência dos departamentos competentes. Interrompeu Sadhu. Que antes eles nem tentavam e agora nós presenciamos atuarem com importantes aparelhos provenientes das organizações das trevas e ainda estudando um meio de burlarem os emissários divinos. Neste instante, passo a palavra ao irmão Quintino, para responder à sua pergunta, disse o Dr. Homer.